Porque sempre que a gente fala de razão, a gente está falando de proporcionalidade, de agir na medida justa, na medida correta, de compreender cada situação específica e dar a cada situação a proporção que ela pede. Como que o sábio ou qualquer pessoa alcança a felicidade? Como que a gente vai em busca da felicidade? A felicidade, Sócrates traça esse caminho que é aprofundado, assim, Sócrates, quando a gente fala Sócrates é junto Platão, né? E na sequência por Aristóteles. Então Aristóteles cria toda uma doutrina sobre como se alcançar a felicidade, e muitas vezes a gente estuda ela em Aristóteles. Mas assim, ela está vindo de Sócrates, está vindo da pessoa de Sócrates. Entende? Os exemplos que Sócrates vai dando dos seus próprios diálogos e da sua filosofia e do seu exemplo de vida são a origem disso. Né? Então, o caminho para a felicidade está dado na virtude. A virtude é o que necessariamente leva à felicidade. E como eu sou virtuoso? Seguindo a razão, seguindo a racionalidade, que ordena a alma. Nós somos a nossa psique, nós somos a nossa alma. A minha liberdade está em a minha alma não estar subjugada a nada que não seja ela mesma. E o que é ela mesma? Ela é a sua razão. Ela é a nossa razão. Então, na medida em que eu consigo seguir a minha própria razão, eu ordeno a minha alma e eu coloco cada coisa no seu lugar. A razão no lugar da razão, as paixões no lugar das paixões, os instintos no lugar dos instintos. E isso me torna um ser virtuoso. E a virtude necessariamente me leva à felicidade. Depois, mais especificamente, Aristóteles vai definir que a virtude é o justo meio entre dois extremos. Não é excesso nem carência. É outra forma de dizer a mesma coisa, porque sempre que a gente fala de razão, a gente está falando de proporcionalidade, de agir na medida justa, na medida correta, de compreender cada situação específica e dar a cada situação a proporção que ela pede. E quem nos diz isso, quem nos determina isso, é a nossa razão, não tem uma lei pronta externa. A lei pronta externa é a realidade que é compreendida por meio da nossa razão. Então é esse jogo do indivíduo no mundo, compreendendo, refletindo, racionalizando, para buscar ser o ser mais virtuoso, mais proporcional possível dentro de cada situação, ordenando assim a sua alma. E essa ordem nos leva à felicidade. Então veja que para Sócrates, a virtude ela é boa em si mesma. Ela é uma finalidade em si mesma. A virtude já é a própria recompensa de quem é virtuoso. Porque se você é virtuoso, você não precisa de nenhuma recompensa externa. A virtude já te dá felicidade, já te ordena a alma, já te dá aquilo que você queria. Então, para Sócrates, os bens externos, tanto os bens corporais quanto os bens materiais, riquezas, etc., são bens completamente secundários e que estão muito abaixo da virtude. É a virtude que é o pilar central primeiro, no qual a nossa alma deve estar baseada, fundamentada, assentada. O feliz é aquele que é virtuoso. E o infeliz é aquele que não é virtuoso. Então, a virtude necessariamente leva à felicidade. E a falta dela necessariamente leva à infelicidade. Então, a felicidade não pode ser encontrada em nenhum outro lugar que não seja a própria alma. Ela só pode ser encontrada dentro de si mesmo. Essa fatia do pensamento socrático, do exemplo de Sócrates, porque tudo isso foi dialogado e foi exemplificado na vida de Sócrates, indo até as últimas consequências. Essa fatia, essa parte desse pensamento é o suficiente para abrir todo
uma linhagem filosófica que é a estoica, que vai se difundir depois nos séculos seguintes, na Grécia, depois em Roma, com grandes expoentes. Hoje a filosofia estoica, a gente até pode dizer que tá de moda aí no YouTube. É uma filosofia que é muito prática, que ajuda muito. E isso é um pedacinho de Sócrates.